Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou gravando um vídeo aqui de uma maneira um pouco excepcional. Eu não costumo gravar vídeos durante a semana, eu deixo mais para fazer as gravações no final de semana. Mas eu me deparei com um episódio, um fato que me chamou muita atenção. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui para externar com vocês, tá? E o fato está relacionado com uma situação que faz parte, digamos assim, do meu ambiente de trabalho, tá? Como acho que eu já falei em algumas oportunidades, né? Eu sou professor de História, dou aula no curso da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, num campus do interior, né? A cidade de Nova Andradina. A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ela vem realizando há alguns anos um evento que se chama Integra, tá? Este evento, eu estou aqui no notebook com as páginas abertas aqui. Esse evento, o Integra, é considerado o maior evento de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo do Mato Grosso do Sul, né? Em razão da pandemia, está sendo realizado de modo virtual. E é um evento que acaba sendo uma forma de expor, os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos por alunos de graduação e de pós-graduação, além de contar com palestras, que versam sobre temas que tangenciam o desenvolvimento do conhecimento científico. Tá? E aí eu me deparei com um fato, da edição do Integra deste ano, que diz o seguinte, até está aqui no site, e eu vou ler para vocês. Depois eu vou colocar todas essas informações que eu estou lendo, eu vou colocar todas elas na descrição do vídeo. Então diz o seguinte: Integra UFMS 2020. Tá? Bem-vindo ao Integra UFMS 2020, o maior evento de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo de Mato Grosso do Sul. Como todos já sabemos, o Integra será realizado no formato virtual, são mais de 1000 trabalhos técnicos, científicos, culturais, artísticos e de inovação desenvolvida por estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade. Os trabalhos estão distribuídos por áreas de conhecimento e o resumo e o vídeo das apresentações pode ser conferidos aqui na página, E aí diz o seguinte: além da apresentação dos trabalhos, durante a semana serão realizadas palestras sobre vários tópicos de interesse, em relação à temática do desenvolvimento do conhecimento científico, como design inteligente. Então, o Integra deste ano, ele está oportunizando uma palestra sobre design inteligente, apresentando o design inteligente como que uma teoria científica sobre a realidade. Então, eu fui ver a questão de quem é o responsável pela palestra, tá? E aí eu descobri aqui. Entre os convidados está o cientista, com a credencial de cientista, Marcos Eberlin. Ele vai falar sobre a viabilidade da evolução à luz da química. Eberlin é químico e pesquisador da Universidade Estadual de Campinas. E ele também é professor e coordenador do Centro de Pesquisas em Ciências, Fé e Sociedade da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tá? Marcos é defensor e divulgador da teoria do design inteligente e o autor do livro Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. Então o Marcos Eberlin, ele foi o convidado para ser o palestrante para falar sobre o design inteligente. Na verdade, a palestra dele chama-se A Viabilidade da Evolução à Luz da Química e aconteceu no dia de ontem, durante a parte da manhã, ou seja, 5 de outubro. Tá? Ela está disponível no YouTube, eu também vou colocar o link do vídeo na descrição para vocês conferirem a palestra dele. O que é a palestra do Marcos Eberlin? Ele vai falar em linhas gerais, sobre a composição química do universo e sobre os componentes químicos que tornaram possível a vida. Até aí, tudo bem, As questões químicas e tal. Mas aí chega num segundo ponto que denota a relação dele com o design inteligente.
Ao longo da palestra, que tem mais de 40 minutos, ele vai dizendo que a complexidade, tá, e a maravilha da maneira como os componentes químicos se organizaram, dando origem ao universo, dando origem à vida, etc., só podem ser compreendidas a partir de um elemento criador, né, de alguém que forja isso e dá origem a todas essas coisas. Tá? A ideia do criador, que é uma ideia muito cara ao design inteligente. Então, né, tem essa questão da palestra e tal. Né? Qual é o problema, né? E aí que eu quero chegar em relação ao problema dessa palestra estar neste evento que tem caráter científico. Então, primeiro só fazer um breve esclarecimento. Eu já fiz um vídeo aqui, já faz algum tempo, falando sobre o design inteligente. Então, tem este livro aqui do Sandro de Souza, A Goleada de Darwin, sobre o debate criacionismo-darwinismo. Ele, inclusive, tem um capítulo específico, chama-se capítulo 6, O Gol Impedido de Deus, o argumento do design inteligente. O design inteligente, não sei se todo mundo conhece, o design inteligente, ele surge nos Estados Unidos, na virada ali da década de 1980 para a década de 1990. E o que acontece? Ao longo do século XX, houve muita discussão nos Estados Unidos em relação ao ensino público sobre o ensino do evolucionismo, né, a teoria da evolução do Charles Darwin, que aparece no livro A Origem das Espécies, como uma alternativa à, digamos assim, à compreensão bíblica sobre a origem da vida. Então, nós tínhamos o clássico debate criacionismo-evolucionismo. Na década de 20, inclusive, nos Estados Unidos, um professor ele foi preso por ensinar a teoria da evolução em sala de aula. Mas, ao longo das décadas do século XX, a teoria criacionista ela foi gradativamente perdendo espaço e perdendo credibilidade, porque ela foi vista não como uma ciência, como uma maneira científica de explicar a origem da vida, né? Mas era mais uma questão relacionada à religião. E várias derrotas judiciais nos Estados Unidos, etc. Então, a partir da década de 80, o pessoal que advogava a ideia criacionista muda a tática, tá? Em vez de apresentar o criacionismo e de defender o criacionismo, né, como uma forma de uma maneira religiosa de compreensão da origem da vida, esse pessoal passa a defender o design inteligente. O que é o design inteligente? É a tentativa, né, de, digamos assim, comprovar cientificamente, que a origem do universo, a origem da vida é produto de uma mente criadora. Tá? Muitas vezes eles evitam usar o termo Deus, né, para manter a questão da aparente cientificidade do design inteligente, mas a ideia de um criador é a ideia de um Deus. Tá? E para isso eles costumam utilizar o seguinte argumento: dado a complexidade das formas de vida, dada a complexidade da realidade, é impossível que isso tenha se formado sem ter uma mente, né, criadora que torna tudo isso possível. Eles usam muito a metáfora do relógio. Né? Imagine que você está no deserto e encontra um relógio, né, e o relógio não pode estar ali de forma gratuita, né? Ou seja, ele tem que ter tido algo que o tenha criado. E a partir daí eles colocam que Deus é o Criador. Isso aparece num livro sobre teologia natural lá do início do século XIX e que é, digamos assim, reatualizado para essa discussão. Então o design inteligente surge nos Estados Unidos, vem procurando ganhar espaço dentro do ensino naquele país, mas nos últimos anos o design inteligente vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil, a partir de um conjunto de pessoas que advogam o design inteligente como uma teoria científica alternativa à teoria do evolucionismo. E aí vem a questão da palestra do Marcus Eberlin, que falou sobre a viabilidade da evolução à luz da química. Então ele seguiu os passos do design inteligente. Então ele fala
por vários momentos, né, sobre a questão da composição química do universo, como a composição química permitiu tornar a vida viável, e fala sobre a complexidade, a maravilha de todo aquele processo, e que a partir daí ele deduz que, dado essa complexidade, isso só pode ter sido obra de uma criação. Então ele deduz, porque ele vê como algo tão grandioso que para ele a única resposta aceitável é que tenha sido obra de um criador. E qual é o problema, desse tipo de palestra estar num evento acadêmico? Porque esse evento Integra, ele se propõe como um evento científico, de apresentação da pesquisa científica dentro de uma universidade pública. O problema do design inteligente é que ele não é uma teoria científica, tá? Mas ele busca se apresentar como uma teoria científica. Então, ao final da palestra, o Marcus Eberlin, ele inclusive fala que ele não acredita na teoria da evolução, que ele advoga o design inteligente e convida o público a se associar, se filiar, uma coisa assim que ele diz, à Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Tá? Então isso confunde as pessoas que acabam não tendo um conhecimento muito profundo sobre como é que se dá o processo de construção do conhecimento na ciência, através do método científico. Ele acusa o evolucionismo de apresentar muitas falhas, porque há muitas evidências que não aparecem, que não existem, e que, portanto, isso coloca dentro de um campo de descrédito. O Marcus Eberlin também apresenta um conjunto de obras consideradas, do ponto de vista dele, referências no estudo sobre o design inteligente, os atuais, digamos assim, pensadores do design inteligente, e ele traz isso aí. Tá? Mas isso eu até não sou contra se falar sobre o design inteligente, mas eu acredito que esse tipo de discussão ela é muito mais própria para um campo da teologia ou talvez da filosofia da religião, mas não para uma discussão que envolve produção de conhecimento científico, porque o design inteligente não é uma teoria científica. O design inteligente ele demonstra não saber, ou demonstra, digamos assim, um desconhecimento sobre como a ciência, o conhecimento científico é construído a partir de um método que prescinde, que precisa de ter evidências, precisa ter provas, precisa passar por processos de análise, de comprovação, articulação com questões teóricas. Então o design inteligente ele trabalha dentro dessa via da ausência da questão de pensar que o universo, a vida, é uma questão tão milagrosa, tão grandiosa, que teria que ser produto de uma mente criadora. Deduzir não é provar. Esse é o grande problema. Tá? Não basta eu querer, eu desejar que, por perceber que algo é tão grandioso, tem que ser produto de uma mente criadora. Não. Se eu estou trabalhando a partir de uma perspectiva científica, eu vou ter que provar isso. Tá? Então, se o design inteligente quisesse se colocar como teologia ou como discussão de ideias religiosas, até essa questão não seria tão fundamental. Mas já que ele se propõe a ser uma teoria científica, então ele vai ter que se fundamentar nos preceitos que sustentam a construção do conhecimento científico. E isso o design inteligente não consegue fazer. Eu lamento que isso venha a ocorrer, ainda mais na universidade onde eu leciono, dou aula, e esse tipo de pensamento não científico ganha espaço dentro de um ambiente que deveria ser, por excelência, um ambiente de produção de conhecimento científico. Então deixo aqui registrado a minha contrariedade a esse episódio, e dentro das minhas possibilidades também eu sempre vou estar procurando fazer esse tipo de manifestação, enquanto cidadão desse país. Tá, pessoal? Então é isso. Um abraço a todos e a todas e até breve.